Muito bem. Curve a sua fronte por um instante, com as mãos no coração. Senhor nosso Deus, diante do Teu Santo Espírito, com toda a reverência, Senhor, reconhecendo a grandeza, Senhor, deste momento, em que podemos estar na sala do trono da Tua graça, do Teu amor, do Teu favor. Como o Senhor nos mostra, Pai, como o Senhor se mostra a cada um de nós. O Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Estamos aqui, Senhor, para Te ouvir, pedindo que o Teu Santo Espírito venha. Vem, Senhor, não só para tomar a frente das nossas batalhas, mas para nos ensinar, nos despertar. O Senhor fala sobre a sonolência espiritual, o perigo da sonolência. O Senhor fala sobre os embaraços, que devemos deixar todo o embaraço e aquilo que nos rodeia, Senhor, que pode nos fazer errar. Vem sobre a Tua igreja, vem cada um. Vem, Jesus, vem, Jesus. E nesta noite, Jesus, Teus filhos possam, Teu povo, possa, Senhor Deus, se levantar contra aquilo, meu Pai, que quer afastá-los do Senhor. Quer seja, Senhor, como sabemos, nosso Deus, as circunstâncias hoje, Pai, tudo concorre para que haja um afastamento, um esfriamento da fé. Senhor, as distrações, os embaraços, a correria do dia a dia, a agitação, principalmente nos centros urbanos, temos a consciência. O Senhor encontre o nosso coração em paz e preparado para o Senhor. Sabemos que para o Senhor não há dificuldade alguma, não há um problema que o Senhor não possa resolver, até mesmo e principalmente os impossíveis são para o Senhor. Toma a frente da batalha de cada um. Então nós pedimos, vem e fale ao nosso coração. Nosso Deus, em nome de Jesus. E muito obrigada. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Então, nós estamos contemplando esse início de ano sobre o temor do Senhor, né? A Bíblia fala o temor do Senhor, e fala em muitas partes. Aí, é um tema mal compreendido por parte de alguns, vamos dizer de modo geral, do meio do povo de Deus. Por quê? Porque as pessoas, mas temos que ter medo de Deus. Olha, irmãos, medo, as pessoas têm medo de tudo. Tem medo da desgraça, tem medo, né, do infortúnio, tem que perder todos os medos, mas medo de Deus, não, temor. Ou seja, dentro do nosso espírito, nós temos de ter o nosso espírito quebrantado e dentro de nós um desejo ardente de conhecer melhor a Deus, de estarmos unidos a Deus e que nós o respeitemos em tudo, pelo que Ele é e pelo que Ele fala, por quem Ele é. Um erro de muitos reis no Antigo Testamento, as Escrituras nos apresentam momentos de muitos reis que Israel teve e que deveriam ouvir a palavra de Deus que chegava até eles pelos profetas. E muitos deles, mas não queriam de jeito nenhum que Deus os governasse, que direcionasse, que dissesse a eles o que eles deveriam fazer, o que eles não deveriam fazer. Isso aconteceu muito, aconteceu com o primeiro rei, como nós vimos há poucas semanas atrás, Saul. Saul foi rebelde. Deus falou com ele através do profeta Samuel. Ele sabia que Samuel levava até ele a palavra de Deus, como nós temos a Bíblia Sagrada escrita, e ele não respeitava, ele não respeitou. Deus escolheu Davi. Davi, até na Bíblia quase toda, você vê que até no Apocalipse Deus fala de Davi. Aí você pensa, mas o Davi também não pecou contra Deus? Davi teve uma fase da vida dele que foi tenebrosa demais. Ele pecou tenebrosamente. O caso com Batseba, o assassinato de Urias. Mas Deus conhecia o coração dele, irmãos. Aquilo foi uma fase escura, tenebrosa na vida dele, por conta de uma sonolência.
deu brecha mesmo para o diabo. Mas o arrependimento que ele teve foi tão profundo e sincero que tocou o coração de Deus. Ao ponto de o Senhor Deus dizer em muitos, centenas de anos, depois dizer que Davi foi o homem segundo o seu coração, por causa do coração dele. Davi fez uma oração e ela deve ser imitada por nós. Falamos lá no início do estudo sobre temor do Senhor. Davi pediu em oração: une o meu coração ao temor do teu nome. Ou seja, eu quero temer o teu nome. Eu não quero negligenciar o teu nome. Eu não quero envergonhar o Senhor. Davi teve um arrependimento, irmãos. Eu quero contemplar essas partes para a gente entender, todos nós, ficarmos bem centrados da necessidade de busca, cada um buscando que o Espírito Santo ajude para que se mantenha o temor do Senhor. Porque uma coisa é a pessoa pecar e errar sem conhecimento, mas ela conhecendo, a coisa é grave. Você imagina um juiz que aplica a lei, imagina um juiz criminal, imagina, e ele comete um crime, mas ele não aplica a lei ao criminoso. Ele não sabe o que é um crime, ele não aplica a lei. Pois então, aí o cristão, ele aceita Jesus, reconhece que Jesus Cristo é o Criador, a palavra que criou tudo, e que Jesus Cristo se fez homem para fazer o resgate da sua vida, derramar o sangue. Então, ele compra a pessoa com o seu sangue, nos comprou com o seu sangue. E nós não vamos procurar conhecê-lo, conhecer o seu sacrifício, os valores, o que agrada a Deus e o que não agrada. Quem veio ensinar isso aqui na terra? Jesus. Ele ensina tudo. Quem mais viveu em respeito a Deus? O próprio Senhor Jesus, irmãos. Jesus viveu num respeito total a Deus. Se você já leu o Evangelho de João, que é um evangelho simples, de entendimento, é totalmente espiritual, ou seja, totalmente voltado, tá, para a parte espiritual, embora tenha muitas coisas ali atingindo a parte material. Mas Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou seja, o Pai me enviou para eu fazer a vontade dele. Então, eu estou aqui obediente para fazer a vontade dele. E as pessoas que viveram na terra, que tiveram encontro com Deus, tá? No Antigo Testamento, Jesus não tinha vindo ainda à terra como homem, mas ele falava, era a palavra. Então, a palavra de Deus falava, e as pessoas sabiam, entendiam o que Deus falava. Então, o Saul passou por cima da ordem de Deus, mas passou rasgadamente, ou seja, tipo, eu não quero fazer a vontade de Deus, eu quero fazer a minha vontade. Aí o Davi se submete, mas ele cai no esfriamento e comete o pecado na sua carne, nos seus desejos, na sua vontade, por causa da sonolência espiritual. Mas Davi se arrepende profundamente, o arrependimento sincero e profundo alcança o coração de Deus. E aí o Davi faz muitas orações depois, em que ele apresenta essa consciência de que ele havia perdido a comunhão com Deus. Mas eu quero contemplar, nós vamos contemplar o Salmo 86, 11, para rever uma parte que nós vimos lá no início. Salmo 86, 11. Vamos juntos, irmãos? Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Está vendo, irmãos? Então, ele não queria mais, ele não queria errar. E ele pede ao próprio Espírito de Deus, ao Senhor Deus, que una o seu coração, o coração de Davi, ao temor do nome do Senhor.
Ou seja, Senhor, inspira dentro de mim o temor do teu nome. A gente vê, irmãos, pessoas usarem o nome de Jesus e banalizarem as coisas santas e sagradas de Deus assim, sabe? Você vê que na boca de muita gente desviada, a igreja é quase que como um lixo. Falam de ofertas como que zombando. O mundo faz isso e pessoas que não respeitam a Jesus. Isso mexe no coração de Deus. Se alguém falar mal de alguém da sua família que você ama, você vai ficar feliz? Pois é, quando mexem com a igreja, mexem com Jesus. Mexem com a noiva de Cristo, irmãos. Então, o preço que ele pagou, ele leva em conta. O Senhor Deus diz na carta de Pedro, na primeira carta, a primeira epístola, ele diz que não fomos comprados com prata nem com ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado. Ou seja, vocês reconhecem o preço que foi pago por vocês. Então, os valores mexem muito no coração de Deus. Quando o cristão valoriza o sacrifício do Calvário, quando o cristão valoriza o ser cristão, pertencer a Cristo, ter o nome no livro da vida, quando o cristão, com a consciência da presença do Espírito Santo, ele se esforça para não entristecer o coração de Deus, para não pecar, para não errar, e isso é levado em conta por Deus. Isso a Bíblia literalmente apresenta em várias partes. Então, o Davi, teve aquela fase de sonolência, mas ele não disse assim, vou afrontar Deus, quero fazer a minha vontade. Não, ele foi esfriando e foi caindo, e caiu naqueles pecados. E quando ele se sente desprovido da presença do Espírito Santo, ele tem um arrependimento tão sincero e tão profundo, que ele busca a Deus de todo o seu coração, algo assim lá do mais íntimo das suas entranhas. Ele vai com o coração inteiro. Todo cristão deve, de vez em quando, pedir ajuda do Espírito Santo para se autoexaminar. Porque às vezes, irmãos, os embaraços, a correria do dia a dia e os muitos compromissos, se o cristão não vigiar, ele pode passar a levar uma vida meio que técnica, espiritualmente falando. Vou ao culto, já fui ao culto, já entreguei meu dízimo, já tomei a ceia, tal, já fiz minha leitura devocional, mas está faltando aquela comunhão do Espírito Santo. As meditações, as reflexões, que é uma coisa também que não é muito comum nesse mundo ocidental. O mundo ocidental é muito de ação, mas isso é bom, mas falta às vezes reflexão. Você vê que o diabo consegue fazer a farra na vida de tanta gente com facilidade. Casamentos acabam como se fosse uma nuvem que desmancha. Pessoas, viram a cabeça, destrói uma família assim do nada. Basta um sentimento no coração e a pessoa, já deixa a consciência de lado. Então é muito importante pedir em oração que o Senhor Deus una o nosso coração a esse temor dele, para dizer, Senhor, eu não quero nunca perder o respeito pelo Senhor. Eu não quero perder a tua presença. Um outro salmo em que ele apresenta esse quebrantamento. Olha, gente, eu não estou aqui para inspirar você, que Deus é que sabe da sua vida, mas a necessidade de vez em quando de uma consagração para humilhação aos pés do Senhor, seja em oração, para dizer, Senhor, me examine e me ajuda, eu não quero te entristecer, eu não quero errar, não quero dar brecha para o diabo. Porque hoje é muito comum a gente ouvir, parece que a coisa está uma grita só, quero minha bênção, quero minhas bênçãos. O abençoador é Jesus, irmãos, ele é o dono da bênção. Está aqui nas Escrituras, ele diz, o Pai me entregou todas as coisas, tudo me foi entregue por meu Pai. Por que eu digo que é fácil receber uma bênção, ser alvo de um milagre, desde que se consiga atrair a presença de Deus, tocar o coração de Deus. Não é difícil. Então você vê, por que Deus amou tanto esse rei Davi? Por que Deus fala dele com tanto zelo, com tanto carinho? Achei a Davi, varão conforme o meu coração. Eu ungi, o meu ungido, Deus fala. Por quê?
Porque ele tinha o coração quebrantado. Era uma coisa dentro dele, dentro dele. Então Davi, quando se sentiu, a gente está só revendo algumas partes, tá? Para dar continuidade, porque nós estamos vendo Antigo e Novo Testamento. Olha, eu não vou dizer para você que é engraçado, mas é muita criancice alguns cristãos dizerem assim, mas o Deus do Novo Testamento não é como o Deus do Antigo. Então tem dois deuses. Tem um Deus do Antigo e tem um Deus do Novo. Não, peraí. Deus é um só, que opera em três formas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus enviou Jesus Cristo, o Verbo, que se fez carne. Então veio ao mundo o Filho de Deus, distintamente operando, indo ao Calvário. Jesus volta para o céu e envia quem? O Espírito Santo. Então nós temos que procurar conhecer o Espírito Santo, receber o Espírito Santo, ter comunhão com o Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele vem para um cristão, uma pessoa que aceita Jesus, ele não vai deixar a vida dessa pessoa de jeito nenhum, a menos que ela o abandone. Foi o caso de Davi. Quando ele pecou, que ele acordou, tipo assim, ele despertou para ver que ele estava distanciado de Deus, porque ele tinha pecado, é quando ele faz aquela oração de súplica e desespero, pedindo que o Espírito Santo volte a ele para lhe dar a alegria da sua presença. Lembra do Salmo 51? Dá uma olhadinha comigo. Salmo 51. Olha só o versículo 7, o que ele fala. Salmo 51, versículo 7. Vou apontar só alguns focos por conta do que nós estamos contemplando, o temor do Senhor. Salmo 51, versículo 7. Quem lê comigo em voz alta, pessoal? Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo. Tá vendo? Olha o que ele está pedindo. Me purifica, Senhor. Aí você vai perguntar, como é que o Espírito de Deus vai me purificar? A Bíblia não diz que o Espírito Santo convence do pecado? Diz ou não diz? Então, a pessoa desperta para ver que ela errou. Ela fala com Deus e pede com sinceridade, então ele vai lavá-la na palavra. Jesus falou no Evangelho de João, né, para os discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que você tem falado. É sempre na palavra que o Espírito de Deus fala conosco. Se nós guardamos a palavra dentro do coração, o Espírito Santo trabalha essa palavra em nós. O Espírito Santo quer você, literalmente, bem, dentro de você, confortável. Como Jesus trabalhou aqui na terra no seu sacrifício, para a tua vida ser uma bênção. Para você ter paz de espírito e paz na sua terra. Jesus trabalhou no Calvário. A Bíblia diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Quem tem certeza disso? Então ele não quer ninguém sofrendo. Aí você vai dizer, mas meu Deus, o mundo é só sofrimento. Mas o mundo rejeitou Jesus. Você vai dizer, mas no meio cristão, mas você já leu: o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Às vezes, irmãos, o cristão ora 5 minutos e está cansado. Às vezes ele ora, quando ora um pouquinho mais, meu Deus do céu, acha que orou demais. Está faltando intimidade com Deus, comunhão. Então, quando Davi se sentiu desprovido da presença do Espírito Santo, que ele já não sentia a presença de Deus, já não sentia a alegria que o Espírito Santo dá, que é a verdadeira alegria, ele entra em desespero. Pula lá para o versículo 10. Vai comigo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Uma oração como essa, ele quer errar? Claro que não. Ele está pedindo a Deus: cria em mim um coração puro. Ou seja, meu coração é enganoso, meu coração erra. Então cria em mim um coração puro. O que é isso? Isso é uma oração sincera de quem não quer se afastar de Deus. Quem não quer ficar desprovido do Espírito Santo. Gente, a gente vê multidão de cristãos correndo atrás das bênçãos, mas não estão pagando preço para se aproximarem, né, do dono da bênção, do Senhor da bênção, que é Jesus. Ele tem as bênçãos. Ele tem o poder de curar. Ele tem o poder de salvar, de curar, de libertar.
de trazer bênção de qualquer lugar, de proteger. Então é muito importante, porque é com o coração que se toca o coração de Deus. E é claro que aquilo que está dentro de nós, no nosso espírito e na nossa mente, vai reger a nossa vida. Nossa vida é resultado do que nós somos, do que temos dentro de nós, daquilo que sentimos, pensamos e falamos. Então, por isso é importantíssimo trabalhar o coração. Importantíssimo. Mas então, você vê aqui. Aí ele continua orando. É muito importante esse pedacinho, irmãos, para ver que Deus não joga filho fora. Havendo sinceridade, havendo quebrantamento. Ah, pastor, Deus me quer quebrado? Não, irmãos. Coração quebrantado, coração humilde, coração simples, para receber o que Deus fala. Tem gente que quer bater de frente com a palavra. Ah, mas está assim, mas a Bíblia foi escrita por homens. Ah, eu não vou fazer isso que a Bíblia está falando, não. Eu não quero perdoar, o problema é meu. Fui eu que sofri. Eu dar meu dinheiro para a igreja, por quê? O dinheiro é meu. Falta quebrantamento, irmãos. Falta temor, o temor à palavra. Então, é isso que mexe o coração de Deus. Você observa que o rei Davi, mesmo sendo rei de Israel, ele agia diante de Deus quase que como uma criança. Tipo assim, Senhor, cuida de mim, olha para mim. Me dá um coração novinho, vai. Não quero errar com o Senhor. Isso é importante, irmãos. Não é para viver 24 horas desse jeito, mas uma consagração de vez em quando e uma busca de quebrantamento, até pedir ajuda do Espírito Santo para as reflexões. Isso é importantíssimo, toca o coração de Deus. As pessoas estão muito acostumadas com ação. Mas e o que está dentro? O nosso espírito é a nossa verdadeira pessoa. Então o Davi, ele apresenta ser um rei sem orgulho, dependente de Deus, quebrantado. Foi isso que tocou o coração de Deus, que faz o seu Deus fazer referência de Davi em várias partes da Bíblia. Você vê que os reis são referidos por Davi. Assim, andou nos caminhos de Davi, seu pai. Não é que ele fosse o pai desses reis todos, mas é uma representação de alguém que deixou um legado, que deixou um testemunho de vida que deve ser copiado. Tirando os pecados, meu irmão, você vê o coração de Davi feito coração de criança. Então, é importante, quando você for orar, prepare o seu coração, se prepare. Mas tenha o seu pensamento firme, como se Deus fosse uma pessoa que estivesse ali na tua frente, porque Ele está. Começa uma comunhão com Deus nessa simplicidade como Davi viveu. Você vê que Deus tomava as guerras de Davi para si mesmo. Todos sabem, já estudamos isso várias vezes. Saul colocou o exército, ele pôs 3.000 soldados de elite atrás de Davi. Deus não permitiu que chegassem perto de Davi. Pelo contrário, Deus entregou Saul numa situação tenebrosa, uma situação diante do Davi, para dizer, Davi, teu inimigo está aí, o que você vai fazer com ele? Davi cortou um pedacinho do manto do Saul, e diz a Bíblia que doeu o seu coração, pelo temor que ele tinha a Deus, porque ele sabia que o Saul estava na cadeira de rei. Davi já tinha sido ungido para ser o rei, mas ele tinha tanto temor a Deus, Deus fez de propósito, gente, entregou Saul na mão de Davi para dizer, deixa eu ver o que ele vai fazer. Eu já sabia. Ele corta um pedacinho do manto. Davi não tinha espírito vingativo. Ele não tinha ódio no coração. Ele não tinha sentimento de vingança contra Saul. E isso ficou claro quando Deus entregou Saul na mão de Davi. Então, esse é o coração de criança que a Bíblia apresenta de Davi. E isso é lição de vida para nós. Aí você vê o versículo 11. Eu não vou esticar mais não, só o 11, vai. Lê comigo o versículo 11. Não me lances fora da tua presença.
e não retire de mim. Olha só, gente. Ele é o rei, ele está na cadeira de rei. Você vê que ele não tem orgulho nenhum de ser rei. Ele diz, Senhor, eu não quero é perder o teu Espírito Santo. O que a gente vê aqui, resumindo até aqui? O valor que o Espírito Santo tinha para Davi. Ele dava mais valor à presença de Deus do que ao próprio reino, do que as coisas materiais e terrenas. Quais são os valores do coração? É isso que vai mexer com Deus. Você vê que desde que Deus tirou o povo de Israel do Egito, estabeleceu as suas leis, o seu Deus falou para Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Deus diz ou não diz? Ou seja, você vai me amar de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Está lá no Antigo e no Novo Testamento. Então você vê, Deus quer ver a importância que Ele tem para cada um dos seus filhos. Então tem gente que põe Deus no seu maior valor na sua vida. Não, minha salvação não troco por nada desse mundo. Eu reconheço o preço que eu custei a Jesus. E tem gente, meu irmão, que banaliza tanto que está nem aí, meu irmão. Mas não está nem aí. Não tem prazer nenhum de orar. Não tem prazer nenhum de ler a palavra de Deus. Não tem prazer de estar diante do Espírito Santo. Não tem prazer de oferecer culto, gente. Quando o culto vira uma obrigação, pode ter certeza que a comunhão com Deus já acabou há muito tempo ou nunca existiu. O cristão ele tem de ter os valores dentro de si. A presença do Espírito Santo, a presença do Senhor Deus. Então, quando Davi se sentiu desprovido da presença de Deus, preste bastante, quando Davi se sentiu desprovido, foi aí que o coração dele se desesperou. Ou seja, nada tem valor se eu não tenho o Espírito de Deus comigo. Salomão, nós também vimos, né, nesses estudos sobre o temor do Senhor. E Salomão, ele na velhice, né, ele deixou o coração dele tão vulnerável que se apaixonava à toa. E cada mulher, porque ele se apaixonava, que servia a outros deuses, elas conseguiam que ele também servisse aos deuses delas, né? Então, o Salomão foi servir aos outros deuses. Isso foi terrível demais. Normalmente, no Senhor falar que o cristão deixou Jesus para servir algum espírito ao qual serviu, ou a uma imagem de escultura, mas às vezes o cristão não percebe que ele é idólatra. Ele tem paixão por um artista. Tem gente que o quarto está cheio de foto do artista. Vocês sabem que tem gente que pensa que pastores são artistas? Que loucura é essa, gente? Que loucura é essa, gente? Que loucura é essa, gente? Que absurdo é esse? Então, às vezes, a pessoa ela erra no coração. E ela não se liga que ela está desprezando a pessoa do próprio Deus em razão de uma pessoa. Tem gente que tem uma idolatria por um familiar, por um filho. Tem gente que pactua do pecado do outro sem perceber que está pecando junto, porque está provando o pecado do outro, para não ficar mal com aquele outro. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Atenta comigo. Nós, conscientemente, nossa consciência, nós, com a nossa mente, nossa consciência, é que preparamos o nosso coração para servir a Deus, até para buscá-lo. Eu vou mostrar porque tantos reis erraram feio com Deus. Tem uma palavra que apresenta no caso de Roboão. Eu quero que você veja comigo em 2 Crônicas, capítulo 12. Versículo 14.
Segundo Crônicas, capítulo 12, versículo 14. Quem lê comigo? E fez o que era mal, porquanto não preparou o coração para buscar, hein, gente? Não diz nem para servir, não. Não preparou o coração para servir. Não preparou para buscar. É preparar o coração. Vamos falar um pouquinho das coisas simples da vida? Se você vai fazer uma viagem, você não se prepara? Dependendo do lugar para onde você vai, das condições climáticas. Você vai verificar, você vai fazer um checklist, você vai fazer uma listinha para ver o que você vai precisar, não vai? Vai ou não vai? Bom, vou para um lugar muito frio, vou precisar disso. Vou passar X dias, vou passar 5 dias, vou passar 20. Não preparar o coração para buscar a Deus, sabendo que nós vamos viver eternamente com Ele. Sabendo que se nós agradarmos a Ele, Ele vem para cuidar da nossa vida. Ele vem para nos ajudar. Ele vem para nos abençoar. Pensa direitinho. Qual é a maior necessidade de um ser humano? Ter um encontro com Deus. Encontrar Jesus. E depois de encontrar Jesus, qual é a maior necessidade? É conhecê-lo para agradá-lo e tê-lo de verdade. Se encher da presença dele. Para nunca mais ficar desprovido da presença de Deus. Não ficar perdido como um barco à deriva no oceano, no mar revolto. Tem gente que chega às vezes aqui, pessoal, que já é de Jesus, mas chega tão perdido, depois de ter um encontro com Jesus, depois de ter um encontro com Jesus, de ter a Bíblia Sagrada, às vezes eu uso de alguns termos para dar aquele desperta. Eu digo, gente, a Bíblia é a bússola. A Bíblia é a bússola. A Bíblia é o manual. A Bíblia é a palavra viva de Deus. Às vezes as pessoas são tão estudiosas do assunto que lhes interessa, até da cadeira profissional, mas não se interessam em conhecer a Deus. E quando se começa a conhecer a Deus, se vê o quanto nós somos pequenos e o quanto Ele é grande. Daí a necessidade de quebrantamento, de cada um, de se colocar, de nós nos colocarmos na dependência de Deus de verdade. A oração não pode... Gente, Jesus fala que a oração é um dever. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Tá bom. Mas o cristão tem de cultivar dentro de si, se preparar para ter prazer em orar. Para que a oração não seja um fardo, um peso de obrigação, mas que seja uma comunhão com Deus, que dê alegria ao coração de Deus. Que Deus sinta prazer em dizer, meu filho está se aproximando de mim, minha filha quer estar comigo. O prazer da meditação, da leitura. Então, às vezes, o cristão erra muito nisso, gente. Os reis do Antigo Testamento, você vê que muitos aborreceram a Deus tenebrosamente, porque eles sabiam o que deveriam fazer ou não deveriam fazer, e faziam o contrário pela vontade deles. Tipo, pirraçando mesmo com Deus, eu não quero ir aí. Você vê que o rei Roboão, esse rei aqui, filho de Salomão, não preparou o seu coração para buscar o Senhor. Se não buscar, como vai ser dirigido por Ele? Se não estiver lendo a palavra, olha, gente, não pode enjoar de ler alguns versículos que são alertas de Deus e são vitais para a nossa vida. Alguns que nos capacitam a agirmos no mundo espiritual, que nos mantém na nossa posição. Alguns versículos, eles têm que ficar gravados dentro de nós, de tal modo que a gente não esqueça deles. E todas as vezes que situações se apresentarem, que aquele versículo for a arma, aquela arma tem que estar preparada para o uso. Exemplo, a consciência do poder do nome de Jesus. A autoridade que Jesus investiu em nós.
Só o preço que você custou a Jesus já te faz uma grande personalidade no campo espiritual. Porque Jesus disse: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Às vezes o cristão não dá atenção a isso. Agora, quando se busca Deus, nós devemos ser o quê? Quebrantados. Humilde de coração, para dizer: eu dependo do Senhor para tudo. Por que tem gente, irmãos, que anda de igreja em igreja e não vence na vida? Deus diz: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Por que a seu tempo? Porque é necessário uma preparação. O sujeito não sabe andar de bicicleta, quer ser dono de uma empresa aérea? Quer ser dono de aeronaves? O sujeito não tem... Ele não cuida do filho. Um filho que tem, ele quer administrar 100 empregados? Então, humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. A necessidade do temor do Senhor. Pessoal, não é um assunto maçante, não é desnecessário, é um assunto prioritário. É um assunto valiosíssimo. Agradar a Deus. Fazer a vontade de Deus. Mas tem que preparar o coração. Eu perguntei de manhã, perguntei à tarde. Quem aqui é solteiro, viúvo, divorciado, solitário que quer casar? Solitário, quem quer casar? Ninguém levanta o braço? Ninguém levantou o braço. Cadê os solteiros, viúvos, casados, Cadê os solteiros, viúvos, divorciados, que não são casados? Se você quer casar, você não tem que se preparar para uma convivência? Tem ou não tem? Se você for egoísta, como é que vai ser? Se casamento é compartilhamento e você deve dar o seu melhor para o outro. Gente egoísta não pode casar. Porque vai ficar cobrança a vida toda. Quem casa com uma pessoa egoísta, casa com um cobrador. Ou com uma cobradora. Se a mulher está sempre: você não liga para mim, e eu? Você não faz nada por mim, e eu? Sim ou não? Então, você só pode casar com um cobrador, uma cobradora, se for a profissão deles, que vão cobrar lá fora, mas não vão te cobrar. Por isso que os casamentos acabam. Porque o egoísmo toma conta. Por quê? Não preparou o seu coração. Prepara o seu coração para compartilhar. Prepara o seu coração para se desprover. Tirar tudo que é egoísmo. Vão lá, paga o preço. É impressionante. Pastor, ele nunca me faz um agrado. Eu digo: você faz aí. Olha para a palavra. Não preparou? O que você está lendo? Esse rei não preparou o seu coração para buscar. Atenção, igreja, para buscar. A pessoa quer, tá bom, quer casar, pede a Deus, pede o marido, a moça pede o marido, ou a senhora pede o marido, mas não se preparou para buscar a Deus na palavra, para se preparar para a convivência. Tem que se preparar. Tem que se preparar. Esse é um grave problema. As pessoas não se preparam. Mulheres engravidam, não se prepararam para ser mães. Por quê? Porque simplesmente aconteceu uma fecundação. Tiveram uma relação sexual, a criança aparece, mas o coração não está preparado para cuidar, para doar a vida em favor de uma criança. A criança vai desejar mamar. O instinto da fome, que a fome dá. A criança acabou de nascer. A mãe pega a criança no colo. Você já olhou? Fica assim, e vai lá, a boquinha vai logo no seio. Como é que pode? Não é incrível isso? Sim ou não? E se a mulher não se preparou? Quantas mulheres negam o seio para as crianças? Para um recém-nascido? Porque não se prepararam. Assim, a Bíblia está dizendo, o Senhor Deus está dizendo: não prepara o coração para buscar a Deus. Se não busca, como é que vai ter? Se não busca, como é que vai saber? Se não busca, como é que vai poder agir? Então, igreja, atenção.
E aí? Pois é. O coração. No Novo Testamento, tem um caso em que o coração de um fez o outro errar. O coração. Tem gente que segue o pecado do outro para não ficar mal com ele. Fica mal com Deus, porque não preparou o coração para agradar a Deus acima de todos os outros ou de todas as outras pessoas. Então, na segunda parte, que é a parte final de hoje, eu digo a você, cuidado para não compactuar, para não ser partícipe de pecado alheio. Porque é triste quando um marido faz a mulher errar, a mulher faz o marido errar. Pais fazem seus filhos errarem contra Deus. Ah, que isso, pastora? Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Amém, igreja? Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Deixa eu dar uma paradinha aqui nesse segundo versículo, por quê? Olha só, gente, nesse tempo aqui, esse início aqui de Atos dos Apóstolos, é o tempo da grande perseguição ao cristianismo. Jesus já tinha voltado para o céu, os discípulos saíram para pregar e ganhavam multidões de pessoas para Jesus. Só que, tanto a cúpula judaica, a direção das sinagogas, o sumo sacerdote, né, que foi o primeiro a mandar matar Jesus, e os sacerdotes, junto com as autoridades romanas, eles odiavam os cristãos. Então mandavam prender e até matavam. Como isso estava acontecendo muito, os apóstolos, junto com os convertidos, fizeram um acordo entre si. As pessoas eram tão perseguidas que invadiam as casas e levavam as pessoas arrastadas e presas, tanto para ficarem presas quanto serem mortas. Então eles acordaram da seguinte forma: todo mundo vem em suas propriedades e a gente vai tratar de todo mundo por igual, para ninguém ter falta de nada, porque se precisar fugir de um lado para o outro, já tem recursos e tal. Não é o caso dos nossos dias. Você diz um amém? Graças a Deus. O Brasil ainda tem liberdade para se servir a Cristo e pregar a palavra de Deus. Conservem isso. Amém, igreja? Conservem isso, vigiem isso. A Bíblia manda que oremos pelas autoridades. Manda ou não manda? Muito bem. Mas não era o caso desse tempo aqui. Então, ninguém era obrigado a entrar nisso. Quem entrou de livre e espontânea vontade. Foi o caso deste cidadão chamado Ananias e da sua mulher chamada Safira. Era marido e mulher. Eles dois assumiram esse compromisso com os apóstolos, com o apóstolo Pedro, diante do Espírito de Deus. Então, vai querer entrar? Quero. Tá bom. Então vem de trás para cá e todo mundo junto. Isso neste tempo. Hoje a gente até clama aqui e ora para vocês terem casa própria, hein? Glória. Você não agradece a Deus não pela sua igreja? A gente batalha em oração mesmo para Deus te abençoar. Para todo mundo ter seu teto próprio, suas bênçãos. Então, muito bem. Então, eles, de livre e espontânea vontade, entraram no acordo. Aí o que aconteceu? Muito bem, revendo o versículo 2. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Dá uma paradinha. Ele vendeu a propriedade, os dois venderam. E aí combinaram entre si.
Vamos dizer que o marido disse: esposa, vem cá, Safira, vem cá. Nós vendemos por 400. Vamos fazer o seguinte, vamos dizer para eles que nós vendemos por 150. A gente pega os 150, entrega lá e a gente fica lá com os 250 para a gente. Tá bom assim? Tá tranquilo? Não, tá tudo bem. A gente fica escondidinho e tal. Só que eles falaram com Pedro que levariam tudo. Aí entra a palavra diante do Espírito de Deus. Versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Como é que Pedro sabia? Alguém fofocou no ouvido dele? Não, irmãos. O Espírito Santo fez o Pedro sentir isso. Ele sentiu no coração e falou abertamente ali. E falou. Olha, gente, há muitos anos atrás, não quero servir de exemplo a vocês, mas há muitos anos atrás, uma mulher chegou à nossa igreja, ela tinha tido um tumor que rompeu e soltava do seio, num buraco, tá? Um cheiro de podre insuportável. Ela tinha ido a uma igreja, fizeram uma oração, a coisa veio a furo, abriu, saiu aquele cheiro e tal. Só que aí o médico que estava para tirar o seio dela disse: não vou mexer. Nunca vi um caso desse, já que está saindo, deixa sair. Só que não parava de sair. Aí ela veio à nossa igreja para pedir uma oração que queria que parasse aquele mau cheiro e aquela secreção no seio dela. Sabe o que veio dentro do meu coração? Pergunta qual é o pecado dela. Caramba, eu gelei. Eu falei: Senhor, mas eu senti, não vou dizer para você, não, Deus não falou uma voz no meu, eu senti no meu coração de perguntar. Caramba, que coisa, já pensou? Virei para ela e falei: senhora, qual é o seu pecado? Ela levou um susto. Eu falei: vamos lá, qual é o seu pecado? Ele tem a mulher dele, tem os filhos, mas sou apaixonada por ele. Eu não quero que ele me deixe, só que esse mau cheiro está afastando a gente. Ele já ia largar a esposa para casar comigo. Eu falei: o quê? Ele ia largar a mulher para casar com a senhora? Eu falei: a senhora não tem consciência, a senhora está destruindo um lar, uma família. Ah, mas eles não vivem bem. Eu falei: senhora, o diabo está agindo lá e está agindo cá. Eu falei: será que é por acaso que essa coisa não se resolve? Jesus teve a misericórdia da senhora. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. A provinha a senhora já teve. Impediu de tirar o seu seio. Só que a obra tem que ser completa, mas só tem que acabar com o pecado. Caramba, só queria oração para acabar com o mau cheiro e acabar com aquele restinho de coisa e viver a vida. Ela queria que ele largasse a esposa e os filhos para viver com ela. Eu falei: que isso, senhora? Que é isso, senhora? Que loucura é essa? A senhora vai destruir um lar consciente. A senhora está brincando? Foi embora, não voltou mais. Versículo 3. Pastor, já lemos, lê de novo comigo. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço? Está vendo, gente? A pessoa, quando faz um propósito com Deus, é coisa séria, gente. E aí? Você viu Satanás tendo acesso ao coração? Satanás teve acesso ao coração. Por que encheu Satanás o teu coração? É tanta criancice, irmão. Às vezes chega a pessoa de Jesus e diz assim: não, o diabo não tem acesso ao coração de ninguém. Ai, Senhor, o orgulho espiritual é uma praga. Versículo 4. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração, não mentistes aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Eita! E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando para fora o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, estou no versículo 8, dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse o quê? Ela confirmou o valor que o marido entregou. Os 150, estou usando um exemplo aqui de valores. Ela confirma. Então, ele já está morto, ela nem sabe. Mas eles tinham combinado, o marido com ela. Por que ela não foi sincera para dizer assim: olha, o apóstolo Pedro, nós mentimos para o senhor, ele mentiu. Porque não foi vendida por 150, foi por 400. Pastor, mas os apóstolos tinham nada com a vida deles. Mas eles fizeram um voto com Deus, gente. É preciso entender isso. E aí,
Que bom, né, irmãos, que o apóstolo Pedro está lá com Jesus no céu, não está aqui para dirigir ninguém, porque com ele não tinha brincadeira não, né? Bom, você termina de ler, está aqui versículo 9. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, também levaram a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. Entrando os jovens acharam-na morta e sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Eu não estou trazendo isso aqui para te assustar não, porque Deus não é vingativo, tá? Ele é misericordioso em extremo. O Pedro é que não se brincava com ele. Não se brincava. Mas eles fizeram, irmãos, votos diante do Espírito Santo. Então, o que Ananias demonstrou? Falta de temor a Deus. Não teve o menor temor em passar por cima de um voto que ele havia feito, de uma palavra que ele havia dado ao Espírito de Deus. Falta de temor. E a Safira, a mulher, ela embarcou no marido. Ela pactuou do pecado dele. Ela foi cúmplice. Ela foi partícipe. Ela literalmente trabalhou junto com o marido no acordo para mentir para os apóstolos, para mentir para o Espírito Santo. Como era a igreja primitiva, ficou bem evidenciado o fato para dizer que com Deus não se brinca. Deus não vai, irmãos, não quer matar ninguém, pelo contrário, Ele quer que você tenha vida e vida em abundância. Uma oportunidade boa para se fazer um concerto. Davi fez o concerto dele. Por que não fazer um concerto? Eu não erro, eu não peco, nem nas coisas mínimas. Quem nunca fala uma besteira? Quem nunca pensa uma coisa errada? Curva a sua fronte. Pai, muito obrigado. Nós agradecemos por esse entendimento do temor do Senhor, que nos aperfeiçoa, que nos purifica, que nos lava, que nos ajuda tremendamente. Todo ser humano, Senhor, não tem um ser humano que não erre. A natureza terrena se inclina para o pecado e para os erros. Por isso é necessário buscar o Senhor em todo o tempo. Oh, Pai, quantos jovens dizem: é a minha energia, eu sou saudável, eu sou forte. Pois é, Jesus, e erram. Quantas pessoas maduras, meu Pai, não tenho controle sobre os meus pensamentos, mas se buscassem a tua ajuda, teriam sim. Porque o Senhor até fala sobre o que devemos pensar. O teu Espírito Santo ajuda. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é tão misericordioso que quer os filhos limpinhos, com o coração de criança, com palavras puras nos lábios, num corpo saudável, perfeito, desfrutando das tuas bênçãos com grande alegria, no meio ao caos em que está este mundo. Como o Senhor diz, Pai, o Senhor cerca das muralhas do poder celestial. Como o Senhor diz, Pai, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nosso Deus, muito obrigado. Contemplamos semana passada e retrasada que o temor do Senhor é uma fonte de vida para livrar dos laços da morte, livrar do mal. Senhor Jesus, que o Senhor encontre o nosso coração preparado para o Senhor. Vimos que Roboão e outros reis não prepararam o coração para te buscar. Senhor Jesus, é um prazer buscar ao Senhor. Nosso Deus, muito obrigada em teu nome. Você é feliz por pertencer a Jesus? Então diga: Jesus, muito obrigado porque eu sou do Senhor. Amém? Glória a Deus.